Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus para todos. É um momento de festa, é um momento de alegria. E um momento de alegria, né? Para quem não tem um entendimento, pensa que loucura. Os crentes, né? Faz festa, fica alegre, enquanto o mundo está perturbado, está em trevas, não é isso? Mas a Bíblia está escrito lá, vai comigo lá em João capítulo 10, versículo 22. Está escrito assim, olha: e eles festejavam, faziam a festa da dedicação, e era inverno, amém? A gente não sabe nem por que está escrito isso. Era inverno. A gente sabe que o mundo está passando uma crise, existe uma crise mundial, e os evangélicos, os crentes fazendo festa. E por isso eu coloquei aqui como tema, amém, dessa mensagem, festa no céu e festa na terra. Aleluia. Eu vou te mostrar por quê, amém? Glórias a Deus, aleluias. O tema da mensagem, festa no céu e festa na terra. E o versículo base está lá em Mateus capítulo 1, no verso 18. Olha, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, amém? Já ouvi muitas pregações baseadas nesse versículo aqui, mas o que ficou no meu coração, o que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar nesse momento de festa, nesse momento de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Não é a alegria do mundo não, é uma alegria diferente. A Bíblia está escrito que Deus colocaria em nosso coração uma alegria que ninguém poderia tirar. Isso está escrito lá em João 16, versículo 22. E está escrito também no Salmo 45, versículo 7. Porque amas a justiça e odeia o pecado. Quem odeia o pecado aí fala amém. Claro que a gente tem que odiar, irmão. O pecado rebenta com o ser humano. Trouxe a morte para o mundo, que é uma terrível coisa. O pecado, ele faz com que a pessoa fique separada do Criador, já pensou? Então nós devemos detestar até a roupagem contaminada do pecado. Então olha, nós estamos fazendo uma grande festa, porque nós temos um entendimento que nasceu aqui na terra, o Salvador, amém? Então olha aí, no Mateus 1, 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. É sobre isso que eu quero falar, amém? E qual que é o tema? Festa no céu e festa na terra. Então vamos lá, festa no céu e na terra. A Bíblia está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 14. Quando o anjo estava falando com aqueles pastores, amém? Apareceu multidões de miríades de anjos, louvando, gritando em alta voz: glórias a Deus, aleluia, nas maiores alturas, festa lá no céu, e paz aos homens a quem o Senhor quer bem, entre os homens que o Senhor quer bem. Uma grande festa aqui na terra. Olha agora o 2, versículo 10. Quando o anjo apareceu para os pastores daquela região, anunciando, né? E falou assim: olha, não temas, porque eu estou anunciando boas novas de alegria. Mas não é uma alegria desse mundo não, amém? Uma alegria celestial, que ninguém vai poder tirar ela da nossa vida. Eis que na terra de Davi, o versículo 11, que é Belém, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, amém? Então olha, por isso que é motivo de alegria. Quem tem um entendimento sabe de que eu estou falando. E se você precisa desse entendimento, Deus pode passar para você. Porque a Bíblia está escrito, depois que cumpriu tudo em Jesus, houve um entendimento. Isso está escrito lá em Lucas capítulo 24, nos versos 44 e 45. Olha, Jesus falou: tudo que foi anunciado para vocês, cumpriram em mim. A lei de Moisés, os profetas e os salmos cumpriram em mim. Então abriu o entendimento 45 dos discípulos para entender toda a escritura. Olha, o entendimento é tudo que um ser humano precisa, amém? Então vamos lá. Festa no céu, festa na terra. E nós, como igreja de Cristo, esse dia em que comemoramos o aniversário de Cristo, né? Nessa semana,
com muita alegria, porque o que Ele trouxe para nossas vidas, por que Jesus veio aqui na terra? Olha, então eu separei aqui a mensagem em 3 partes. A primeira parte é o dia esperado. O nascimento de Jesus foi um dia esperado, desde Gênesis, amém? 3,15, até Jesus Cristo vir. Foi um dia esperado. E segunda parte, nasceu Jesus, e depois o propósito do seu nascimento, amém? Vai estar dentro desses 3 pontos. Olha, o dia esperado, pensa bem, a Bíblia toda se afunila em Jesus. O Antigo Testamento foi a profecia, foi as palavras para ilustrar a vinda dele, e tudo que era substrato foi realizado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que era símbolo aconteceu tudo na pessoa de Jesus. Jesus era o Cordeiro Pascual das grandes festas da Páscoa. Jesus, ele era o próprio tabernáculo que viria para tabernacular conosco, amém? E Jesus também tem um símbolo do templo. Ele falou: eu vou destruir esse templo em 3 dias, vou retificá-lo, que era o corpo dele, nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo tem um símbolo, tudo apontou para Jesus, até a Arca da Aliança, que simbolizava a presença dele, amém? Onde a Arca da Aliança estava, ali estava a presença de Deus. E a arca tinha uma urna dentro dela, e dentro dessa urna tinha 3 símbolos importantes: os mandamentos de Deus, que estavam todos em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos os mandamentos estavam em Cristo, e Ele escreve na tábua dos nossos corações. Por isso que estava dentro da urna, que esses mandamentos estariam nos nossos corações. E também lá tinha o maná que descia do céu, dentro de uma bolsa, o maná, sendo que o maná perdia de um dia para o outro, mas dentro da arca, dentro da urna, ele se conservou, simbolizando o pão verdadeiro que desceu do céu, é Jesus Cristo. O maná que descia do céu para alimentar o povo do deserto simboliza o pão que desceu do céu para nos alimentar. E também a vara de Arão que floresceu, sendo ele sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote de nossas vidas. Hebreus 3, versículo 1. Então olha, tudo apontou para Jesus, tudo. Então olha, Deus teve o cuidado de tudo na pessoa de Jesus, até as festas, até os dias, sábado, que era sinal de Jesus. Todo mundo trabalhava 6 dias, descansava no 7º. Nós pecamos a vida toda, agora descansamos em Cristo Jesus. É o sentido do sábado. Tudo se afunilou em Jesus. Tudo já era um pronunciamento da vinda de Jesus. O Antigo Testamento todinho. Então olha, o Antigo Testamento, como eu falei aqui, olha, a primeira parte, o povo todo esperava. Em Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, que está escrito lá em Hebreus 11, amém? Uns foram cerrados no meio, outros decapitados, outro isso, outro aquilo, todos eles com a esperança que um dia o Messias viria. E tudo foi profetizado, tudo foi anunciado, a vinda de Jesus. E quando Jesus veio ao mundo, ele não veio de qualquer jeito, foi tudo preparado pelo céu, foi um projeto vindo do céu aqui para a terra. E agora começa o nascimento de Jesus aqui nessa terra. Como que ele veio? Amém? Deus fez com que muitas coisas acontecessem naquele dia. Olha, primeiro, que Maria, ele era de Nazaré, mas o marido, o José, ele era de Belém. Ele era um belemita. Então quando o César Augusto deu a ordem para todo mundo fazer o recadastramento, o recenseamento, então eles tiveram que ir lá em Belém, olha para você ver. E quando chegou em Belém, não tinha lugar na hospedaria, ela deu à luz no lugar dos animais, das ovelhas. E o menino foi colocado dentro de uma manjedoura. Manjedoura simboliza lugar de manjar, da comida das ovelhas. E Jesus não teve lugar para ele na hospedaria. Ele nasceu num lugar simples, mas por toda a terra se faz ouvir a voz dele. A pessoa não precisa nascer de um nobre nascimento. A Bíblia está escrito que Deus não escolheu aqueles que nasceram em nobres de nascimento, nem de grandes nomes, mas escolheu os que não são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se glorie na presença dele. Por toda a terra se faz ouvir a voz do Senhor, como está escrito no Salmo 19. É interessante que Jesus, quando ele veio à terra,
foi anunciado antes. Olha, tinha 400 anos que Deus não falava com ninguém nessa terra. É o período do Antigo Testamento para o Novo. A Bíblia divide no Antigo Testamento e no Novo. A vida do ser humano também. Olha, a existência do ser humano divide em duas histórias: antes e depois de Jesus. A pessoa pode não aceitá-lo, pode não querê-lo, mas olha, uma coisa é certa: Jesus Cristo é o intermediário. E a Bíblia está escrito que não existe 3 portas ou 3 caminhos. Existem 2 portas e 2 caminhos. Ou a pessoa aceita Jesus para ser salvo, ou a pessoa já está condenada. E a Bíblia está escrito que depois de 400 anos, Zacarias, que era um sacerdote, estava querendo um filho para ser o sucessor. E de repente, a esposa não podia ter filho porque ele era estéril. E de repente um anjo aparece para ele, o Gabriel aparece para ele e fala lá dentro, onde ele estava orando, que estava vindo a bênção dele, que a esposa dele teria um filho. E esse filho foi João Batista, o precursor de Jesus. Como é que tudo Deus preparou? Depois de 6 meses vai vir Jesus. Aí o mesmo Gabriel vai visitar Maria também, lá em Nazaré, e vai falar que ela estava grávida, sem relacionamento sexual, sem ter casado ainda, mas já tinha um pretendente, já tinha um jurado para ela. E ela, para cumprir o que está escrito, que já falaram aqui, Isaías 7,14, a virgem dará à luz a um filho, colocará o nome dele de Emanuel, significa Deus conosco. Agora você vai começar a entender por que nós evangélicos celebramos com muita alegria. Deus conosco, já pensou? O Deus lá de cima, que deu autoridade para o ser humano na terra. O ser humano peca, agora vem o Deus lá de cima, se esvazia de tudo, se torna homem semelhante a nós. Ele entra pela porta certa, porque está escrito no finalzinho do Salmo 24: levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E Jesus Cristo entrou pelo portal certo. Ele entrou pelo amado de uma mulher. Ele não precisa de corpos de pessoas. Ele entrou pelo seu próprio corpo e se fez carne e nasceu nessa terra. Esse nascimento dele vai mudar toda a história, e pode mudar a história da sua mente, do seu coração totalmente. E se nada mudar na sua vida, ele é o intermediário do Antigo com o Novo Testamento. E quando os pastores, que está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, que os pastores estavam pastoreando ali naquela região, o anjo apareceu para eles, e eles tremeram, ficaram com muito temor, com muito medo. Mas o anjo falou assim: olha, não temas, eis que estou trazendo boas novas de alegria, que será para todo o povo. Eis que nasceu na cidade de Davi, Belém. Os pastores estavam naquela região. Eis que nasceu em Belém 3 coisas importantes: o Salvador, que é o Cristo. Isso foi o céu que anunciou na pessoa dele, o Senhor. E a Bíblia está escrito que aquela palavra ficou com que os pastores ficassem meditando naquela palavra. E de repente, quando eles estavam meditando no 2,14, apareceram ali multidões de milícias do céu, proclamando: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que quer bem. Aquela festa do céu com a terra, porque Jesus Cristo estava nascendo. E de repente eles combinaram, quando os anjos subiram, quando as miríades de seres celestiais subiram, eles combinaram: vamos lá. E foram, e falaram, e encontraram Maria e José dentro de um aprisco. E dentro desse aprisco, dentro de uma manjedoura, Jesus em volta de faixas. E contou para eles, quando fala para eles, parecia que tem até mais pessoas ali, o que o anjo de Deus tinha anunciado. E eles voltaram muito alegres, dando glória a Deus, os pastores. E a Bíblia fala também sobre, no capítulo 2 de Mateus, fala dos magos, que foram também guiados por uma estrela deles, amém? Uma estrela, e foram até Jerusalém. E de Jerusalém eles perguntaram: olha,
cadê o Messias, o prometido, né? Colocando com as minhas palavras. E eles falaram assim, ó, vamos olhar aqui, está prometido em Belém, não é aqui em Jerusalém. Então eles pegam e vão para Belém. Mas ali já ficou uma palavra. O imperador da época ouviu isso, eles ouviram aquilo, e falaram, olha, está nascendo aí. Porque os magos vieram, e eles estão levando mirras, levando ouro, levando tudo, é para honrar um rei. Então vamos anular esse rei. Aleluia, olha. Anular o rei. E o rei mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para anular Jesus. Mas Maria e José foram advertidos por Deus, fugiram e voltaram. Mas já não voltaram mais para Belém. Eles voltaram para Nazaré, onde Jesus foi criado. Então o povo é enganado, acha que Jesus é nazareno, que Jesus é de Nazaré. Jesus é de Belém, na terra de Davi. A mãe dele que era de Nazaré, e o pai de Belém, amém? E assim Jesus Cristo nasceu. E Maria, a Bíblia está escrito que ela guardava tudo em silêncio, que os pastores falaram, que os profetas falaram, tudo a respeito do menino. E vamos lá agora para Lucas capítulo 2, no versículo 25. Naquele local ali em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, um homem temente a Deus, que esperava a vinda desse Messias, esse dia glorioso. E o Espírito Santo falou para ele que ele não passaria pela morte até ver com os olhos, até ver o menino, até ver o Messias, ver o Cristo de Deus, que ele não passaria pela morte. Eu quero dar uma parada aqui, olha, ser humano nenhum que vem nessa terra poderia passar pela morte sem conhecer Jesus, pelo menos ver Jesus. Eu não estou falando em aceitar não, porque é uma escolha da pessoa, mas pelo menos conhecer quem é Jesus. O ser humano nasce, cresce e morre sem conhecer quem é Jesus, o Messias que mudou até a data, até o nosso calendário, tudo ele mudou. E quando os pais trouxeram o menino para fazer o que a lei de Moisés ordenara, ele levantou a criança e falou assim, olha, agora eu posso despedir em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Olha, quando a pessoa aceita Jesus, como eu aceitei, qualquer um pode aceitar, qualquer momento eu posso descansar em paz, porque os meus olhos contemplaram o Senhor da glória, o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. E Maria só observava tudo que os anjos falaram, que os pastores falaram, amém? Que agora Simeão estava falando, e Simeão mais embaixo vai falar assim, olha, esse menino, ele está para levantamento de muitos, mas também destruição de muitos. Presta bastante atenção nisso, hein? Você que vem para uma festa, é festa de alegria mesmo, amém? Mas as pessoas ficam muito voltadas para as crianças, os pais, olha a palavra, Jesus Cristo, o Simeão pegou aquele menino e falou, ele vai ser para levantamento de muito, mas ruína também de muitos. Não tem 3 termos, ou é levantamento da pessoa ou é ruína. Porque olha, a Bíblia diz que quem aceita Jesus é salvo, quem não aceita já está condenado, não vai ser condenado, já está condenado. Criancinha, lá no templo, 8 dias que ele foi apresentado. Maria guardou bem aquilo. Os pais guardaram bem aquela palavra. O menino foi crescendo, desenvolvendo, a graça de Deus estava sobre ele. Com 30 anos ele começa o ministério. Agora eu já estou entrando no propósito. Olha, nós sabemos que tem a história antes de Jesus vir aqui, o prometido de Gênesis 3,15, que a cobra feriria o calcanhar, mas o descendente da mulher feriria a cabeça da cobra, que é a serpente, que é o diabo. O diabo ia ferir Jesus na cruz, ele haveria de ressuscitar e pesar na cabeça da cobra. Aleluia. Maria observando tudo aquilo, os pais observando. A Bíblia mostra bem claro que depois que Jesus morre e ressuscita, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mas quem estava no cenáculo, no templo, era só 120. Vamos lá no texto. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. No versículo 13 e 14. Lá estavam os discípulos. Lá estavam aquelas pessoas que estavam acompanhando. E no 14 vai falar quem estava lá. Todos eles perseveravam unânime em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, está vendo?
Ela foi observando, ela ouviu do propósito de Deus. Porque quando Jesus Cristo começou com 30 anos o seu ministério, quando ele estava para vir, para ser batizado, em João 1, versículo 29. Porque muitas das vezes a gente sabe das profecias a respeito de Jesus, que Isaías foi o profeta messiânico. A gente sabe que tudo cumpriu em Jesus, sabe que Jesus Cristo veio, até acredita nele. Mas e o propósito dele, da vinda dele? A Bíblia está escrita em João 1, versículo 29. Esse aí, olha, João falou, o precursor dele, o primo dele, 6 meses mais velho do que ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, se você der lugar para ele tirar o seu pecado, como ele tem tirado o meu, nós ganhamos o sentido real do nascimento de Jesus Cristo aqui nessa terra, da implantação dele no reino como homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para perdoar pecado ele não precisava de vir aqui na terra. Lá do céu ele perdoava. Ele veio aqui para tirar o seu pecado, para te libertar, para tirar o meu pecado. A Bíblia está escrita na primeira carta de João 3,5. Para isto manifestou o Filho de Deus, para tirar o pecado do mundo. Se Jesus Cristo estiver tirando o seu pecado, lavando você, você está aos poucos entendendo o propósito do nascimento dele, da vinda dele e da morte e da ressurreição dele. Nós estamos aqui para falar de alegria. Por isso que falou, olha, será um anúncio de boas novas. Boas novas simboliza não, significa o evangelho de Cristo. É boas novas de salvação. O ser humano perdido, sem Deus, sem as alianças, sem nada nessa terra, agora ele pode ter tudo. E como gentios que somos nós, podemos aproximar de Deus na pessoa bendita de Jesus. É momento de festa ou não é? O mundo pode estar indo para mal ou para pior. O inverno, não é inferno, não é inverno. Mas os cristãos estão contemplando e festejando a festa. Porque quando um pecador converte, a festa no céu. E a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está escrito em Neemias 8:10. Eu pergunto para você, qual que é a sua alegria? Se a sua alegria é das coisas desse mundo, a Bíblia está escrito que a gente que conhece um pouquinho do Evangelho, isso está escrito na primeira carta de Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo limita só aqui, nós somos os mais infelizes. Mas como não limita aqui, nós temos uma vida eterna, não é uma vida de poucos anos. Por isso que nós temos também uma alegria eterna na presença dele. Essa alegria você precisa conhecer. A Bíblia está escrito que essa alegria que você tem das coisas desse mundo, de comprar, de vender, de ter, de possuir, a Bíblia está escrito para você converter essa alegria em tristeza. Isso está escrito lá em Tiago 4, versículo 8. Aproxima de Deus, Deus vai aproximar de você. Converta a sua alegria em tristeza, Deus vai te dar a verdadeira alegria. Olha, o nascimento de Jesus na terra, ele tem um sentido. Os cristãos verdadeiros, os evangélicos, têm entendido o porquê da vinda dele aqui. Ele chamou sobre si os nossos pecados. Não significa que o mundo já tirou o pecado do mundo. Ele tira o pecado individual daquele que crê nele. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto para você, você conhece a história de Jesus? Ou você conhece o Jesus da história? Se você conhece a história de Jesus, é um bom caminho. Mas se você conhecer o Jesus da história, ele vai transformar a sua vida. A Bíblia está escrita em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho te libertar, você vai ficar verdadeiramente livre. Volta lá. Lucas 2, versículo 10 e 11. Estou trazendo boas novas de salvação, que será de alegria, que será para todo o povo. Que é isso que nasceu em Belém. O Salvador. Salvador de quê? Se a pessoa bebe, continua bebendo. Se fuma, continua fumando. Se adultera, continua adulterando. Salvação de quê? Nasceu o Salvador, que é o Cristo. Presta bastante atenção. Você sabe o que é Cristo? Ungido, o preparado, capacitado para você. Tudo que você está enfrentando hoje, ele é poderoso para intervir na sua situação e mudar a sua história. Isso significa Cristo. E a Bíblia está escrita aí, o Senhor.
A Bíblia está escrito em Romanos 10, versículos 7, 8 e 9. A palavra está pertinho de ti, na tua boca. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, a Bíblia está escrita em João 10, versículo 16. Jesus disse: olha, o meu povo está aqui, é um rebanho meu, mas ainda tem outro rebanho que convém conduzi-los. Olha, Jesus quer conduzir a sua vida, convém Ele te conduzir, amém? Porque nós somos espírito, alma e corpo. A gente não sabe cuidar nem do nosso corpo. Se você analisar bem, você não cuida bem do seu corpo. Como nós vamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito? Davi falou no Salmo 40, versículo 17: eu sou um pobre necessitado, o Senhor porém cuida de mim. Quem está precisando de um salvador, de um pastor? A palavra pastor significa aquele que cuida. Quem está precisando aí? Olha o que está escrito em João 10, 16: convém eu te conduzir, porque se eu não te conduzir, o inimigo vai te devorar em pé, vivo eu vou te devorar. Mas eu quero ver se aquele de Jesus que apacenta ele, se tem demônio nesse mundo que toca na vida dele. Por isso que Davi falou no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pergunto para você, quem está pastoreando você? Quem é que está cuidando de você? Encerrando, a conclusão, meu tempo acabou. Salmo 55, versículo 22. Confia no Senhor os teus cuidados, que é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Ou, seu espírito, sua alma e o seu corpo. Confia no Senhor. Ele vai te sustentar, Ele vai te suster. Que Deus abençoe todos. Olha, Jesus Cristo está oferecendo. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho. Ele está te oferecendo, olha, convém estar na sua casa, como falou com Zaqueu, com Zaqueu, em Lucas 19, versículo 5. Convém estar na sua casa hoje. Convém eu te conduzir, hein? A Bíblia está escrita em João 10, versículo 4, 3 e 4. Para esse o porteiro abre, a ovelha passa, segue o pastor, de forma alguma dá ouvido para estranhos, amém? Porque conhece a voz do seu pastor, de forma alguma dá ouvido para outras pessoas. Que Jesus te ilumine, para você entender o que significa o nascimento dele aqui nessa terra. E não vai parar aí não, hein? Antes, o nascimento dele, e ele vai voltar para buscar os que são dele. Que Deus abençoe todos e ilumine todos.